Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos no nosso devocional. Já estamos no capítulo 23 de Mateus. Vamos estar lendo a partir dos versos 13. E nós vimos que depois de muitos fariseus tentando testar o Senhor, pegar ele numa pergunta sem saída, desmoralizá-lo com o povo, desde que ele chegou em Jerusalém, eles foram rebatidos, ficaram sem palavras e não perguntaram mais. Aí o Senhor agora é que está falando quem são eles. Deu essa dica ontem incrível, que infelizmente vai muito de encontro com muitos crentes hoje. Líderes que querem ser mimados, líderes que querem ser chamados por nomes de grandezas e etc. E o Senhor disse que o verdadeiro servo é aquele que serve. Mas o Senhor não para por aí, ele vai então expor a partir de agora, do versículo 13 até o 36, mas não acredito que nós vamos conseguir falar sobre tudo isso num dia só, senão vai ser mais uma leitura, mas vamos lá, até onde que der. Que é um texto famosíssimo, onde todos concordam que o Senhor proferiu esse texto em altíssima voz e muitas lágrimas, porque não era a vontade de Deus que aqueles líderes fossem quem eles se tornaram. Antes, pelo contrário, eles eram os guias dos povos e eram para receber o Senhor com maestria, a fim de que ele montasse ali a sua igreja em Jerusalém. E não ia ter muita diferença do que acontece hoje. Mas ao invés dessa questão igreja Jerusalém, nós íamos ter uma igreja trabalhando para o que vai acontecer. Mas já aconteceu e, infelizmente, eles foram cegos. Que o Senhor nos livre de sermos aqueles que falam dele e não ter olhos para vê-lo. Ó, que o Senhor nos livre. A partir do verso 13 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Eu vou estar lendo e trabalhando em cima, porque eu não sei até onde nós vamos parar. Isso um grande problema. Isso nós temos hoje muitas pessoas que eles, por causa de suas mágoas, por causa de suas confusões dentro da igreja, ou porque talvez falaram coisas para eles que eles não gostaram, ou porque e isso acontece demais. A pessoa acaba não sendo do jeito que ela quer. O que ela faz? Ela contamina os outros. Ela interrompe os outros. Ela não entra, mas ela fecha a porta para que outros não entrem. Como isso vai ser um problema para muita gente? Fecha a porta do reino diante dos homens, porque não entra nem deixa outros entrar. Olha o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. Isso é muito feio também. Eu conheci pessoas assim, que sempre estava de olho nas coisas dos irmãos, sempre atrás de uma oferta, sempre querendo justificar que os irmãos tinham que comprar alguma coisa para eles. Aconteceu uma coisa há muitos anos atrás, tão triste, a gente vivendo um momento tão duro, né? Hoje nós temos um fluxo mais leve de globalização, então muitas coisas barateou, muitas coisas ficou mais acessível, muito diferente de alguns anos atrás, 20 anos atrás. E nós tínhamos um líder, tinha um carro, os pneus tava ruim, tava com problema, a gente foi lá, se matamos, demos oferta, juntamos dinheiro, né? Comprou os pneus novinhos pro líder. Pôs no carro num dia, passou 2 dias e trocou o carro. Num outro carro velho com pneu ruim. Nossa, irmãos do céu. Mas não é só por causa desse episódio do carro. Esse episódio do carro era só um. Mas parecia que a obra de Deus, ela se tornou em quê? Deixar a vida daquele líder boa.
Não era o Senhor. E aí eu pulei fora. Pulei fora. Fui muito criticado por irmãos que hoje nem se encontram mais servindo a Deus. Nem esse líder. Todos desviaram. Que coisa triste. Mas por causa disso, dessa hipocrisia, que é usada da liderança para devorar os irmãos. Não, não. Paulo trabalhava e servia. E a gente tem que seguir igual a Paulo. Você está numa igreja muito grande, muitos membros, tem dinheiro para te pagar um salário, que bênção. Dê o seu melhor no máximo. Mas se não é, não devora os irmãos. Serve e trabalha fora. Deus vai te ajudar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse é pesado. Olha o que o Senhor está falando, né? O que é essa questão? Rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito. É como se o Senhor estivesse falando, vocês se esforçam no máximo possível, vocês dão a vida para gerar um discípulo, um prosélito é um discípulo, gerar um fariseuzinho. Mas quando esse fariseuzinho nasce, ele é 2 vezes pior que vocês. O Senhor chama ele de filhos do inferno. Uau! É muito forte. Muito forte isso aqui. 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha o que eles diziam. Quem jurar pelo santuário, se cumpriu, amém. Se não cumpriu, tudo bem, meu. Dá um abraço aqui. Deus é misericordioso. Mas se você jurar pelo ouro, se você falar que vai dar a oferta de 10 mil e não der, você vai pro inferno. Era como eles diziam. Você jurou aqui que ia ser fiel e não foi? Me dá um abraço. Deus é bom. Ah, você jurou que ia ser um crente mais firme e não foi? Puxa, mas o Senhor tá contigo. O quê? Você fez o voto dos R$ 300, não pagou? Você quer ir pro inferno? Você quer que a sua vida seja amaldiçoada? Vai arrumar esse dinheiro hoje e põe um quinto em cima. Vem com 360. Misericórdia. Você acha que isso aqui é coisa para Jesus? Ou você acha que isso tem hoje? Quando as pessoas tratam a questão da fé, da unção, do compromisso cristão, como que os líderes, depois que elas falham, diz? Você vai ter uma nova chance, não tem problema. Mas quando ela chega lá falando que há 3 meses não dá o dízimo, o que eles fazem? Vai ter que dar com a quinta parte. Você é maluco. Você não pode fazer isso. Fariseus. Fariseus. Verso 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por todo e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então o Senhor está falando, quem jura pelo altar, jura por tudo que o altar propõe. Mas o que eles diziam? Você jurou que ia estar nos pés do altar, né? Falhou. Deus é misericordioso. Você jurou que ia fazer a oferta e não fez?
Abre o seu olho, rapaz. Toma cuidado. Pô, fariseu maligno. Que terrível. É terrível você ler essa palavra tão dura do Senhor e saber que isso acontece entre muitos irmãos. É inadmissível, é inacreditável, inacreditável. Inacreditável. Verso 23. Vou fazer só mais esse, nós continuamos amanhã. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Olha, é muito bom esse daqui, viu? Muito bom, e nosso tempo avançou. Então eu continuo com esse amanhã. Porque tem muitas confusões que as pessoas falam e dá pra gente tirar um pouquinho dela aqui. Com relação a dízimo e etc. Amém? Então, a gente volta amanhã. Que o Senhor te aguarde, te abençoe. Louve a Deus, porque não somos fariseus. Diga misericórdia se você tem sido e fala: Senhor, me mude, me transforme, faça de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém.